Olá, tudo bem com você? Está entrando no ar mais um programa do canal Simples Assim. Este programa, nem preciso repetir, fala de temas educacionais, temas que promovem a vida da infância de uma forma feliz, ativa e proativa. E hoje nosso programa está muito feliz porque eu quase lacei uma médica muito importante para nós que trabalhamos com crianças, muito importante para os pais, que é a doutora Marian Rumel. Seja bem-vinda, doutora. A doutora Marian é muito ocupada, gente. Ela acompanha o dia a dia dela, é extremamente cheio de tarefas. Ela cuida das nossas crianças, mas eu lacei ela e trouxe aqui ao nosso programa. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Quero te agradecer pela oportunidade. A gente está aqui conversando sobre um tema super importante. Que bom! E você vai ser chamada mais vezes, tá? Aqui a gente costuma dizer que quando nós tomamos uma entrevista e conversamos, os pais correspondem, a gente chama novamente. Doutora, quem é a doutora Marian Rumel? Eu sou médica, neurologista de formação e eu sou também intensivista. Certo. E quando e como surgiu a neuropediatria na sua vida? Legal a pergunta, gostei. Eu saí de Cuiabá, eu fui para o Rio de Janeiro fazer neurologia geral. E durante minha formação, os meus chefes atendiam crianças, né? Até porque a neuropediatria, ela é, na verdade, não uma especialidade médica, ela é uma área de atuação, Certo. na qual o neurocirurgião pode praticar, o pediatra pode e o neurologista geral pode também. Ela veio a ser separada, começou a ser separada das demais especialidades e vai virar somente uma especialidade médica, né? Isso começou em 1998. E não tem nem 30 anos. Então, é por isso Bem recente, é né, bem doutora? recente, né? A gente não sabe como vai caminhar isso nos próximos anos. Até porque, Denilde, as especialidades médicas, elas variam muito de país para país. Eu só vou dar um exemplo. A terapia intensiva aqui no Brasil, você tem que fazer primeiro clínica médica para depois ser intensivista, que é o médico de UTI. Na Europa, por exemplo, é uma sub da anestesia. Certo. Então, isso é muito variável, né? Então, o que eu gosto de esclarecer? Hoje, a gente tem, assim, certos pais que têm dificuldade de entender que é um sub-ramo da medicina, não é uma especialidade direta. Certo. Então, o médico, ele pode ter uma formação de base, que seja neurologia, neurocirurgia e pediatria, e depois trabalhar com a neurologia infantil, que é uma área de atuação. Certo. Eu gosto de explicar dessa maneira porque tem pais que pensam que para atender criança tem que ser sempre pediatra. E não necessariamente precisa. Ok. Né? A gente precisa prezar, o que é importante é a boa prática médica. Interessante isso que você está trazendo. Então, quer dizer, além de ser um ramo extremamente novo, né, doutora, que está, e graças a Deus por essa abertura, né? Porque hoje nós temos uma gama muito grande de necessidade no campo infantil, né? A gente também está o tempo inteiro percebendo essas áreas da medicina que tornam ela também mais rica, né? Porque você vai ter um olhar mais criterioso para aquela área, né? Doutora Marian, quais são as doenças mais comuns que podem comprometer a função neurológica de uma criança? Disparado, o carro-chefe é epilepsia. Certo. Epilepsia é o carro-chefe disparado na infância. E aí nós temos outras condições também, geralmente doenças genéticas. Existem também outras que são muito comuns, que é a paralisia cerebral. A paralisia cerebral nada mais é do que uma sequela desse cérebro, na maioria das vezes advinda de uma doença ali no período peripartal. Peripartal pode ser em final da gravidez, ou alguma malformação, alguma intercorrência que aconteceu durante a gestação, Certo. ou durante o parto, né, ou nos primeiros dias de vida. Isso pode acarretar com sequelas neurológicas que entram no pacote de paralisia cerebral. Certo. E o que seriam, né? Assim, paralisia cerebral é um termo muito genérico. Paralisia de uma parte do corpo, a epilepsia pode ser um sintoma, a deficiência intelectual pode ser também. Tá certo. Essa epilepsia, doutora,
ela em geral, ela acontece, ela é mais comum na primeira infância ou não? Ela pode acontecer em qualquer fase da infância da criança? Como isso acontece? Qualquer fase. Certo. Não tem idade para iniciar os sintomas. Né? O que a gente orienta sempre aos pais é, se a criança tem um sintoma que sugere epilepsia, procure o médico quanto antes. A maioria das doenças tem tratamento e o paciente fica melhor a longo prazo quanto antes você investiga e começa o tratamento. Doutora Mariana, e quais seriam os sintomas que os pais devem estar atentos, que já sugere o surgimento de uma epilepsia? Perda da consciência, às vezes ruptura de contato, crianças que por vezes parecem estar distraídas e na verdade isso pode ser um sinal semiológico de crise convulsiva. Nem todas as crises convulsivas, elas são classicamente aquilo que a gente conhece e tem um termo popular. A gente sempre espera o geral. Perder a consciência, morder a língua, liberação esfincteriana, que é fazer xixi, cocô sem querer, babar, né? Isso é o clássico que a maioria das pessoas conhece. Mas existem aquelas crises que elas não são tão simples de serem diagnosticadas, que é a criança que fica paralisada. A gente fala ruptura de contato, com o olhar paralisado, por vezes parece não escutar, parece não prestar atenção. E esse sintoma, ele pode passar batido, ele pode passar como uma criança distraída. E, às vezes, ter um prejuízo de desempenho acadêmico. Então, pode ser que não tenha tido uma crise generalizada de perder a consciência e ficar tão óbvio quanto ficaria na maioria dos casos. Mas, às vezes, é uma criança que tem essas crises de distração. Na verdade, é uma convulsão ali que não tá tão evidente, disfarçada, e vai mal na escola. Entendi. E esse tipo de crise deixa sequelas neurais? Caso não tratada, a longo prazo, pode evoluir para crises mais graves, claro que respeitando, né? Cada caso é um caso. E sim, pode ficar cada vez pior caso o tratamento não seja instituído. Certo. Doutora, qual seria a idade ideal para se começar a fazer um acompanhamento neurológico da criança? Aquele tipo check-up, para ver que está tudo bem. Qual seria a idade ideal? O momento que os pais acharem que algo não está bem. Certo. Então, você observou seu filho, ou algum outro profissional que o acompanha sinalizou. Muitas crianças vêm à consulta porque foi sinalizado pela escola. Muitas vezes a escola percebe que aquela criança tem um padrão de comportamento ou até motor que foge do que é esperado para aquela idade. E ali já direciona os pais, olha, realmente isso aqui talvez não esteja normal. Procure um profissional para tirar essa dúvida. Isso é muito importante e correto. Então quer dizer, qualquer momento, viu uma reação, um movimento, a falta de um movimento, seria um alerta para os pais, então, né, doutora Mariana? Até o educador físico, né, porque hoje eu sei que o tema que está muito em alta, e a gente ainda vai falar, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas até a parte motora é importante. Então, uma criança que, às vezes, na parte da educação física, ela não tem o mesmo desenvolvimento de coordenação que outras crianças. E é o educador físico que sinaliza, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui merece uma investigação. E merece, sim, a avaliação do neurologista. Você tocou num ponto tão importante, doutora Mariana, que é a educação física. Lamentavelmente, pela grade curricular que hoje as escolas muitas das vezes assumem, cada vez está se ficando muito pequena a quantidade de horas da educação física nas escolas. Você, como uma médica na área da neurologia, o que você me diz a respeito disso? Porque é importante, né? Como você falou, o movimento motor diz muito para nós, enquanto educadores e pais, sobre como está a criança, né? Para você, qual seria uma grade comum, normal, para que um professor tivesse um olhar sobre a criança, doutora? Quantas vezes na semana, pelo menos, educação física? 3 horas semanais. 3 horas semanais que podem ser divididas de acordo com a grade que for ali adequada para a escola. Por quê? Porque a atividade física, né, é promoção de saúde. Isso é uma coisa que todo médico fala. E enquanto isso for ensinado, né, o ser humano, eu sempre explico assim para os meus alunos da faculdade. O ser humano, ele não nasce pronto. A gente educa. E gostar de fazer atividade física, de comer saudável, a gente não espera que as crianças... É claro que existem casos individuais, é claro. Mas a gente não espera que a criança vai nascer e falar para você assim, eu gosto de comer salada.
Então, e já tem nem toda criança tem uma predileção por esportes e atividade física. Então, quanto antes isso for priorizado, mais fácil será para aquele adulto manter a rotina saudável, isso é o correto. E aí, o que a gente, como médico, preconiza? Atividade física pelo menos 3 vezes por semana. E por que não? Que as crianças já estejam psicoeducadas a essa rotina o quanto antes. Certo, importantíssimo, doutor. E fica aí o meu alerta aos diretores de escola, aos coordenadores que montam essa grade, que se dê prioridade à educação física, porque isso é fundamental, isso é saúde humana também, né? Doutora Mariana, além das doenças neurológicas que podem afetar uma criança, quais transtornos são tidos como os mais comuns durante a infância? A gente falou bastante dos transtornos, né, os mais comuns. Mas existe uma situação que está em ascendência, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, no qual o mais comum, né, e o que as pessoas mais querem saber é o transtorno do espectro autista. Certo. E até já ia comentar sobre ele, porque eu imagino que hoje é o assunto que as pessoas mais querem saber. Sim. E, doutora, como você identifica, né, o pai, a mãe, sintomas desse transtorno, que já deve estar em alerta e buscando a assistência e o apoio de um neurologista, de um neuropediatra? Existem os 3 pilares do diagnóstico, de acordo com o DSM-5 que a gente segue. Essa condição, ela não tem um exame que comprova, que dê subsídio pra gente. Então, o diagnóstico, ele é clínico. Isso vai do acompanhamento e do exame clínico. Por isso que é comum que necessite mais de uma consulta. Isso, às vezes, gera uma certa ansiedade dos pais, porque eles esperam escutar uma resposta na primeira consulta. E, na maioria das vezes, até por cautela, a gente não tem como dar essa certeza na primeira consulta. É necessário, sim, um acompanhamento. E, sobretudo, também, quando possível, o relatório dos demais profissionais envolvidos e pessoas que convivem com essa criança, familiares, né, amigos, pessoas que são daquele círculo. Mas quais são os sintomas? São 3, tá? No qual o diagnóstico ele é embasado. O hiperfoco, as estereotipias e a dificuldade de interação social que pode ser manifestada por dificuldade com a fala. É necessário que tenha esses 3 sintomas para você dar o diagnóstico. Mas não só isso, que esses 3 sintomas eles estejam presentes por um tempo considerável. Se a criança ela passa por um período variável de 4, 6 meses desses sintomas, às vezes ela tem um outro diagnóstico no qual os sintomas foram transitórios e foi resolvido. Né? Então, às vezes, né, isso gera bastante dificuldade na hora de esclarecer para os pais, porque, eventualmente, outras condições emocionais e doenças também podem ser um viés de confusão. Por exemplo, apraxia de fala. A criança tem dificuldade para falar, os sintomas podem parecer do espectro e não é. Ansiedade. Os pais têm muita dificuldade em acreditar. Quando eu digo que criança de 2 anos de idade pode ter sim ansiedade. E, eventualmente, existe esse questionamento. Se criança tão pequena pode ter ansiedade? Sim, a resposta é sim. E, às vezes, a manifestação dos sintomas pode simular o transtorno do espectro autista. Agora, outra coisa que existe são os comemorativos. O que são os comemorativos? São sinais de alerta, mas que isoladamente eles não dão diagnóstico. E aí você vai entender quando eu começar a dar os exemplos. É a criança que senta um W, é o enfileirar objetos, que mais? E aí a importância da equipe multidisciplinar, né, doutora? Como você colocou, juntamente com relatórios de outros especialistas, que nesse caso, quais seriam necessariamente obrigatórios, doutora, além do neuropediatra ou neurologista? Depende da condição. No caso do espectro, que é o que a gente está conversando, psicóloga, essencial, fonoaudióloga, essencial. E aí existem os demais profissionais também que fazem parte da rede multi, e sempre que é possível, eu gosto de ter a opinião deles também.
Entra os psicopedagogos, o terapeuta ocupacional, outros médicos que às vezes acompanham e atendem a criança também. Certo. Então, pelo que você estava me falando, das possibilidades, daquilo que parece ser e não é, então busca-se uma avaliação muito profunda, né, doutora Maria? Então não se estabelece um diagnóstico em 2, 3 consultas, né? É um parecer que vai sendo construído, né? Sobretudo porque, como eu estava comentando, alguns sintomas, eles podem desaparecer depois de meses. Certo. Então, é preciso que a gente tenha o acompanhamento, ele é fundamental para que a gente possa estabelecer um diagnóstico certo, porque o espectro, ele não acaba. Né? A pessoa, ela vai ser autista, ela vai ter um transtorno do espectro, isso vai ser, uma vez estabelecido, é isso pro resto da vida. Certo. Mas com tratamento, vida normal. Certo, autorregulação. É possível, sim, vida normal durante a vida adulta, quanto antes tratar, melhor. Eu só ia comentar, né, que o relatório da escola, ele é tão importante para mim, ele é tão importante que às vezes, na segunda ou terceira consulta, isso não é uma regra, claro que não. Sim. Os relatórios da escola me ajudam muito a estabelecer quem são as crianças TDAH das que não são. Me ajuda muito. Que importante isso. Doutora, além do TEA, do TDAH, que outros transtornos hoje são muito comuns você acompanhar dentro do seu consultório? Na infância, hoje, a maioria dos casos, o que está sendo mais evidente, né? São os neurodesenvolvimento, dentro do espectro autista, TDAH, epilepsia, muita coisa, muitos pacientes, muita quantidade, paralisia cerebral. Agora, veja, existem outras doenças da neurologia que são um pouco mais raras, mas que acometem a infância, a infância precoce, que são os erros inatos do metabolismo, mas aí são doenças mais graves. Estamos falando de doenças com uma incidência de 1 para 250 mil. Mas que existem também, e elas podem começar ali no período do lactente até os 2 anos de vida. Quanto antes começa, geralmente é mais grave. E podem começar ali na fase escolar, 4 anos, 6 anos. Certo. Por serem doenças graves, né, dificilmente elas vão passar batido. Porque além dos sintomas neurológicos de desenvolvimento, a criança, ela estava desenvolvendo, aprendendo a andar, a falar, e de repente tudo se perdeu. Isso é um sinal de alerta. Certo. Dores, náuseas, vômitos, por vezes desmaios, crises convulsivas. Então, é difícil passar batido, porque são condições mais graves. Certo. Precisa ser conversado para procurar um profissional o quanto antes e direcionar para que seja feito o diagnóstico. Certo. Doutora, eu estou há quase 30 anos trabalhando com educação e você, em quase 30 anos como eu estive em sala de aula ou em coordenações, você enfrenta o dia a dia muito junto com a família, né? Porque você está diretamente ligado à família. Algumas orientações que algumas escolas ou instituições nos dão é que a gente não orienta a família a procurar um neuropediatra ou um psiquiatra, dependendo da condição. Como que a doutora vê isso? Quando a escola deve acionar um neuropediatra ou um psiquiatra ou um psicólogo, você considera isso pertinente, esse poder da escola, poder fazer diretamente para o pai, dizer, olha pai, seria bom fazer uma avaliação, ou não? Você acha que realmente isso compete decisão da família? Eu penso que sim, que a escola tem esse espaço, sim. E já te respondo por quê. Se a criança manifesta sintomas durante o dia e é naquele período que ele está na escola, a pessoa que vai presenciar é aquele círculo da escola. Exatamente. É o educador, é a professora, é a coordenadora que vai perceber. Então, às vezes, né, pai e a mãe não tem a oportunidade de saber o que está acontecendo porque não presencia. Se aquilo acontece mais vezes durante o período em que o paciente está na escola, quem vai acabar presenciando os sintomas, independente da condição, são os educadores. Certo. Eu não vejo problema nenhum que eles sinalizem, né? Claro que no final, assim, a opção de buscar ajuda médica é dos pais. Certo. Mas não vejo problema nenhum e acho sim que cabe essa ajuda aos educadores
aos professores sinalizar para os pais, olha, algo não tá legal. Certo. Né? A gente não esperaria que tivesse esse comportamento para essa idade, ou que já tivesse passado dessa fase, certo, ou que essa parte acadêmica já estivesse melhor do que a gente esperava para a idade dele. Certo. Até como eu comentei, muitos relatórios de escola me ajudam no diagnóstico. Doutora Mariana, claro, eu vou fazer uma pergunta muito óbvia, que para nós que já estamos na área, nós já sabemos a resposta, mas que eu acho importante para os pais e os telespectadores entenderem. Qual a importância da neuropediatria para a vida escolar da criança? De maneira geral, né, assim como... Aí eu tô falando como médica, não como especialista, né? Saúde é direito de todos. Direito de todos. E para que a gente espere que a criança tenha, assim, 100% do rendimento que a gente deseja que eles tenham para tudo na vida, né? Não só na produção acadêmica e aprendizado, mas também saúde emocional, desenvolvimento, qualidade de vida. A gente precisa promover saúde. E uma das maneiras da gente promover saúde é fazendo rastreio. Hoje, o que existe mais de moderno em medicina, em termos de qualidade, é rastreio. Isso, aí eu já estou falando como médica e não estou falando mais como especialista. Isso vale para tudo na medicina. Se você desconfia que algo não vai bem, busque saber se realmente tem algo de errado com você, sintomas, faça exames, busque o profissional, busque uma orientação. Isso é promover saúde. Então, quanto antes descobrir que tem algo de errado e isso for tratado e corrigido, né? A maioria das doenças hoje, se você busca e trata precocemente, você vai conseguir contornar aquela situação. Isso me veio agora porque é uma dúvida muito comum. As pessoas têm uma tendência a achar que doença X é pior que doença Y. O que é pior? É isso ou aquilo? Todas as doenças têm níveis de estratificação. Então, depende qual é o grau de acometimento que tal condição tem para aquela pessoa. Quanto mais grave, sem tratamento a longo prazo, pior vai ser. E eu gosto de falar isso porque a gente precisa desconstruir estigmas. Certo. E você falou uma coisa importantíssima. E agora eu vou perguntar a você: há alguma prevenção contra os transtornos ou não? Do espectro autista, geralmente o paciente nasce com a condição. Certo. Né? E às vezes pode estar associado a uma condição genética. Certo. Então, como não se sabe exatamente qual é o gatilho para acionar esses genes, não existe muito o que se fazer para prevenir. Certo. Mas em relação aos demais transtornos, por exemplo, a ansiedade é algo que acomete muito as crianças. Sim, aí existe. Certo. Né? Diálogo aberto, procurar um profissional sempre o quanto antes, procurar deixar a criança dentro de um ambiente que seja emocionalmente saudável, né? Parece tão óbvio, Denise, mas na prática não é assim. Sim, né? Sim. E eu gosto muito de falar da seguinte maneira, assim, é bem direto. Quando a mãe ou o pai não está bem, geralmente naquele primeira infância, é mais a mãe que tem uma relação de proximidade muito grande com a criança, principalmente até os 2 primeiros anos de vida. Sim. Você pode intuir que a criança também não vai estar. Porque o vínculo ali, ele é muito grande, ele é direto. Estreito, né? Estreito. Então, eu atendo muitas crianças que chegam para mim numa situação de ansiedade e tem sintomas que confundem. E os pais têm uma certa resistência em acreditar que é só ansiedade. Sim. Doutora, e o TOD? Porque na educação, nós vivemos num dilema muito grande em relação ao TOD, porque muitas das vezes, aquilo que você falou, às vezes há uma realidade em casa que contribui para o surgimento de um TOD, quando não é um transtorno, é algo que foi desenvolvido ali no ambiente mesmo. E há realmente as crianças que possuem o transtorno. Como que dosar isso e prevenir isso, né? E fazer a intervenção direta, entendendo que realmente é um TOD e não algo adquirido, né? Porque você sabe que o ambiente vicioso, ele produz também o ser humano vicioso, né? Então, por exemplo, pais que dão tudo na mão dos filhos, fazem todos os seus gostos, essa criança lá na adolescência tem um TOD, sim, mas foi produzido no ambiente de casa, né?
Como que, a nível clínico, se detecta e se trata o TOD? Excelente pergunta. Até te agradeço por ter feito essa pergunta, porque a gente precisa falar sobre isso. Certo. O TOD, ele é um transtorno de reatividade. Então, e geralmente ele vem casado. Ele vem casado com o TDAH. E outras comorbidades psiquiátricas que já falo para você. Certo. Mas, geralmente, o TOD, ele é da criança TDAH. E o TDAH, ele vai muito além do que um transtorno de aprendizado, né? E isso precisa ser esclarecido, porque ainda existe esse conceito de que o TDAH é apenas dificuldades na escola. E não é. E aí eu vou comentar algumas das características de comportamento do TDAH para explicar de onde vem o TOD. O TDAH geralmente são impulsivos, fazem assim, falam e fazem coisas sem pensar. São pessoas impacientes, inflexíveis, intolerantes e dentro dessa conjuntura de todos os sintomas, eles acabam por tabela tendo dificuldade de relacionamento. Mas é diferente do espectro autista, porque o autista, ele não consegue expressar o que ele sente e, por vezes, lidar com outras pessoas, para eles, é desnecessário. O TDAH não. Ele tem o desejo de interagir, mas por causa das características que eu listei, eles têm dificuldade de manter os relacionamentos. Então, são pessoas e crianças que fazem amizade, mas por causa da inflexibilidade, tudo do meu jeito. A gente vai brincar do que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, porque eu quero. As outras crianças, elas começam assim... não vou chamar ele pra brincar, não. Sim. Porque a brincadeira é sempre do jeito que ele quer, né? E hoje a gente quer diferente. Ele quer pula-pula e a gente quer esconde-esconde. E é sempre do jeito dele. As outras crianças começam a se afastar. E aí, daí vem a dificuldade de relacionamento. Tudo tem que ser do jeito dele, na hora que ele quer. Impositivo. Ele é impositivo. E aí, o que isso tem a ver com o TOD? Do TDAH começam a surgir questões que envolvem autoestima, sentimento de rejeição. Tudo advém dessa dificuldade de interagir com as pessoas. Aí também tem a dificuldade acadêmica causada pela distração. É um combo, né, doutora? Vai virando uma bola. É um combo que vai virando uma bola de neve. A baixa autoestima, o sentimento de rejeição, o sentimento de não pertencimento. E o que acontece? Eles começam... Onde vem o TOD? Eles começam a criar uma sensação de... Estão todos contra mim. Porque tudo que eu faço é inadequado, né? Na escola, eu não acerto... De perseguição, né? Eu não acerto uma dentro na escola, porque eu só tiro nota baixa. Aí eu não sei, eles não sabem explicar. O que acontece com você? Eles não sabem explicar. Em casa, às vezes, o pai e a mãe estão ali sempre tratando ele com inadequação. Ai, fulano, oh meu Deus, olha lá, a gente tá falando, ele interrompe a gente falando, né? Ai, fulano, você de novo, é o filho taxado de difícil. E aí eles começam a se comportar assim, estão todos contra mim, e eles começam a ficar contra tudo. E aí você começa a observar que na prática, o que é o transtorno opositor desafiador? Na prática, todos os sintomas se resumem a isso, eles estão contra tudo. Contra tudo. E quando você conversa com eles não... Todo mundo tá contra mim. É um transtorno de reatividade. O transtorno opositor desafiador, ele surge como uma consequência de um distúrbio inicial que não foi precocemente tratado, diagnosticado. Ali não às vezes passou batido. Foi taxado como uma pessoa difícil, uma pessoa que não tinha jeito. Ignorado totalmente. E não são todos os TDAH que viram TOD, mas aqueles que tiveram mais dificuldade emocional começam com esse comportamento desafiador. É daí que vem o opositor. Ele desafia a autoridade, ele desafia a professora na escola, porque na escola ela é a figura de autoridade. Em casa são os pais. E isso Seria uma espécie, desculpa, doutora, seria uma espécie de blindagem, né? Ele vai se blindando para se defender. Na tentativa de se defender, ele começa a ter um transtorno de reatividade. Esse transtorno é comportamental. É claro que cada um, dentro da sua, né, casos mais graves e casos mais leves, tem tratamento. Tem, eu sempre digo para os pais, mantenha a calma. Tem tratamento, mas, veja bem, o tratamento não é
só remédio, Certo. nem sempre remédio, mas sobretudo psicologia. Certo. Porque muita gente não acredita que psicologia é tratamento. Uhum. E é. Para os transtornos do neurodesenvolvimento, a base do tratamento está ali na Uhum. psicologia. Certo. Claro, respeitando os outros profissionais. Então, se tem um distúrbio da fala, tem que haver fonoaudiólogo. Claro, claro. Tem que haver o psicopedagogo nas dificuldades acadêmicas, Sim, né? sim. Eu preciso explicar isso, porque, eventualmente, tem pais que acham que vai chegar no médico, no neurologista infantil, pediátrico, e que vai consertar maravilhosamente tudo só com remédio. Uhum. E o remédio não faz isso. Até porque, como eu comentei, a condição, ela vai além da dificuldade acadêmica. Não se trata de um transtorno de aprendizado específico, se trata de uma condição que envolve características de funcionamento. Então, é preciso ter um acompanhamento psicológico. E se há dificuldade na fala, porque o TDAH também pode ter dificuldades com a fala, Certo. é preciso que a fonoaudióloga também esteja ali fazendo parte do tripé nesse tratamento. Certo. Doutora, é muito rico estar aqui com você, aprendendo, porque eu sempre digo que a gente está o tempo inteiro aprendendo. Confesso que isso aqui foi uma aula para mim. Sei que para os telespectadores da mesma forma. E eu abro esses minutos agora para suas considerações finais. Uma coisa que você falou que me enche muito de alegria é tem tratamento, né? O pai que está aí agora assistindo esse programa e que às vezes se depara aflito, né? Porque tem um filho lá com TDAH, outro com TEA. Há esperança, né, doutora? Há tratamento. Eu conheci a doutora Mariá na sua atividade, atendendo muitas crianças, inclusive, ó, parabenizo, doutora, parabéns por essa escolha de vida, que tem que ter não só o profissionalismo, tem que ter uma paixão, tem que ter realmente um envolvimento. Eu vejo isso em você e eu abro para suas considerações finais. E vou dizer mais, doutora, não vai ser o primeiro programa, não. Vou trazer a doutora aqui mais vezes, viu? Que está sendo um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Denilde. Eu quero dizer que... Primeiro eu quero agradecer. Eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto. O esclarecimento, né? Tudo na vida a gente resolve conversando. E o esclarecimento, ele é o pontapé inicial para que a gente possa melhorar tudo na sociedade. É verdade. E eu acho que hoje, o que eu queria deixar, assim, mais... eu queria trazer de mensagem é que o tratamento para os transtornos do neurodesenvolvimento, eles envolvem vários profissionais. Certo. E esses profissionais, eles precisam ser respeitados, cada um dentro da sua individualidade. Todos os profissionais contribuem para o tratamento e progresso das crianças. Certo. Então, de todas me corrija se eu tiver esquecido alguém. O terapeuta ocupacional, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo ou só pedagogo, todos envolvidos. Fisioterapeuta. Então, cada profissional, ele agrega dentro da sua individualidade. E nós, como médicos, isoladamente, a gente não consegue fazer tudo. E nem Certo. tampouco o remédio é solução para tudo. Não é. Há crianças aqui, ó, só agora, abrindo a consideração final da doutora, eu já estou entrando de novo. Há tratamento para esses transtornos sem uso de remédio? Sim. Que ótimo. Sim, e obrigada pela pergunta, porque é importante a gente esclarecer isso. Certo. Tem gente que não acredita. E eu tenho crianças, adultos também, mas assim, eu tenho crianças que estão muito bem só com um acompanhamento multiprofissional. Que bom, que bom. Fantástico. Doutora Mariana, muito obrigada. Venha mais vezes quando você quiser apresentar algum estudo novo, alguma experiência nova, fica muito à vontade. Este canal, eu sempre digo a todos que já passaram por aqui, é portas abertas para todos que trabalham para o bem-estar das crianças. Estou muito feliz com a sua presença aqui, você não tem noção. Muito obrigada mais uma vez. E eu termino esse programa agradecendo a sua audiência, você que tem compartilhado, você que tem opinado, você que tem se inscrito em nosso canal. Muito obrigada. Continue opinando, continue participando, porque esse canal só existe porque falar de educação é simples assim. Muito obrigada e até o próximo programa.